Salve vivas, este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que apresenta nesta edição. Disputa de poder na Petrobras conta com participação do ministro Haddad. Universidades estaduais do Paraná obtiveram conceitos entre 4 e 5 no MEC. Rússia e OTAN estão agora em confronto direto. Para ter base no Congresso, Lula deve se aproximar dos evangélicos. Detectores de metais nos embarques dos ônibus. Ainda o futebol, alegria do povo. Comentários e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Pode anotar isso aí. O número de carros elétricos vendidos no Paraná cresceu 123% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, de janeiro a março deste ano, foram comercializados 2.232 veículos leves eletrificados no estado, enquanto que no mesmo período do ano anterior houve 1.001 emplacamentos. Os números fazem do Paraná o sexto estado que mais emplaca veículos eletrificados, com 6,18% da participação nacional. No trimestre, atrás apenas de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. O que nos causa espécie é saber que o carro elétrico apresenta inúmeras dificuldades. Primeiro, para trafegar, pois, se furar um pneu, não tem pneu para comprar no mercado. Também, o carro elétrico vendido no Brasil não tem peças para reposição. Isso é outra realidade e é absurdo. Postos para recarregar as baterias desses carros pouco existem. E quando existem, o tempo para recarga é muito grande. Se der uma pane num carro elétrico, o proprietário fica a pé. Além, logicamente, do perigo quando de um acidente, pois todas as baterias de um carro elétrico, quando pega fogo, nada apaga, nem água. Pode jogar dentro de uma piscina e não apaga, continua queimando. Para saber também, em alguns países europeus, o carro elétrico é proibido de estacionar em locais subterrâneos. Quer dizer, se você mora em um prédio e a garagem é para baixo, se for lá em alguns países da Europa, não pode. Por quê? Porque ele traz perigo. Então estamos vendo no mundo a tentativa pela terceira vez de implantação do carro elétrico. Das duas vezes não deu certo. E agora também, pelo que a gente está vendo, não dá certo. Não tem peças para reposição, não tem pneu, não tem como carregar o carro. É muito caro. Deus o livre se estraga um conector. O preço é muito alto. Então, para você fazer ideia, um carro elétrico micro, popular no Brasil, ele custa R$115 mil. Isso não é sustentabilidade. Isso não é nada. Isso não tem nada, mas nada mesmo de sustentabilidade. O que eles querem é te impor o carro elétrico. Agora, se você compra um carro elétrico por R$115 mil
e quer vender, você não acha comprador. Por quê? Porque ele desvaloriza e muito. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou na briga para tentar resolver a disputa de poder dentro da Petrobras. A consequência indireta disso deve ser um reforço significativo para o Tesouro Nacional. Se for solucionado o imbróglio dos dividendos extras, a Petrobras vai colaborar com pelo menos 12 bilhões de reais a mais para contas do governo até o meio do ano. Um recurso que não está previsto no orçamento. Calculam fontes da empresa e também do governo. Pode ser até um pouco mais, diz um técnico do Ministério da Fazenda. O valor equivale aos 20% que o Tesouro teria direito como acionista majoritária da empresa. No total, calcula-se que a Petrobras pode pagar mais de 60 bilhões de reais aos seus acionistas no final de junho até. Um recorde e tanto dinheiro em caixa para a União. Quem perdeu montante equivalente, cerca de 12 bilhões, ao ver rejeitada pelo Congresso a medida provisória que reonera a folha de pagamento. As universidades estaduais do Paraná estão muito bem representadas entre as instituições de ensino superior do país. De acordo com o Índice Geral de Cursos, calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Ensino Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação, o MEC, as universidades estaduais obtiveram um conceito entre 4 e 5, que indicam a maior pontuação na avaliação. Entre as 7 estaduais, a Universidade do Oeste do Paraná, UniOeste, figura em primeiro lugar com a nota máxima com a classificação 5. O IGC é um indicador que considera a qualidade dos cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado e também de doutorado, em uma escala de 1 a 5. Em relação a todas as instituições de ensino superior do país, apenas 53 instituições de ensino superior estão classificadas com o conceito 5, sendo 2 universidades públicas do Paraná, a UniOeste e a Universidade Federal do Paraná. A Rússia e a OTAN estão agora em confronto direto, disse o Kremlin. As expansões da OTAN a leste são uma fixação do presidente Vladimir Putin, que entrou em guerra com a Ucrânia há 2 anos, com o objetivo de impedir que a aliança se aproxime das fronteiras da Rússia. Em vez disso, a guerra estimulou a OTAN, que se expandiu novamente com a entrada da Finlândia e também da Suécia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: na verdade, as relações agora caíram para o nível de confronto direto. A OTAN já estava envolvida no conflito em torno da Ucrânia e continua a se mover em direção às nossas fronteiras e expandir suas infraestruturas militares na direção às nossas fronteiras, disse a autoridade russa.
Apesar da resistência de Lula, ministros do Planalto têm insistido em aconselhar o presidente a organizar agendas com líderes evangélicos. A avaliação de integrantes do governo é de que Lula precisa se aproximar de pastores que têm voz política para ampliar o diálogo, e assim como fez com empresários do agronegócio. Para a cúpula do Planalto, os gestos do governo ainda são insuficientes diante da queda de popularidade do presidente Lula nas últimas pesquisas. Ministros veem, na aproximação com evangélicos, a possibilidade de quebrar a resistência desse eleitorado e promover diretamente as políticas públicas no governo. Entre os pontos a serem discutidos estão a negociação das isenções das prebendas, pagamento a religiosos e também a proposta de emendas à Constituição da unidade tributária a igrejas. A deputada estadual Marli Paulino propôs projeto de lei que determina que as empresas de ônibus utilizem detectores de metais nos embarques dos ônibus que fazem linhas intermunicipais. O objetivo disso é cujo trajeto tem origem no estado do Paraná. Estamos propondo uma alternativa de prevenção e segurança para os passageiros que embarcam em viagens de trabalho ou de lazer pelo nosso Paraná e que podem estar vulneráveis à violência de pessoas mal intencionadas, com as ações de assalto, à mão armada, roubos e sequestros. Defende a deputada, de acordo com o projeto, é obrigatório a utilização de equipamentos para prever se a pessoa está com metal. Então, isso é um equipamento portátil e todos os veículos destinados ao transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros nas unidades das quais o trajeto tem origem nas cidades paranaenses. Então, no ato do embarque, esse equipamento é indispensável. Aguarda-se providências e votações para esse projeto. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na cidade de Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Samir Fouani, sou contador perito em Curitiba, sou bacharel em Direito. Gostaria de trazer algumas informações a você que nos assiste, a você empresário, a você jovem estudante, com todo respeito aos senhores que são idosos. O Brasil está passando por um momento bastante conturbado. Nós temos muitos impostos dentro do Brasil. Porém, você pode se beneficiar de alguns deles. Você pode ter um crédito tributário. Consulte seu contador. Mais importante que isso, gostaria de trazer a todos que não conhecem, desde 2018, existe um sistema chamado Sistema HAL,
que cruza informações bancárias, que cruzam informações de compra e venda de imóveis, enfim, é o melhor sistema de cruzamento fiscal do Brasil. E, lamentavelmente, a mídia, a grande imprensa aberta, ela não trouxe isso à tona. Hoje existem mais de 1,5 milhão de contribuintes que serão notificados. A você que é microempreendedor individual, eles falaram que no início não precisava de contador. A lei mudou e hoje precisa. A lei foi feita para se cumprir. E não é só para os ricos, posso te garantir. Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito. E acho que o brasileiro deve começar a participar mais, a buscar os seus direitos na justiça. Quando você for lesado, procure a justiça. Existe defensor público para te defender de graça. Juizados especiais, até 40 salários mínimos, você não vai pagar nada. Existem estagiários e existem professores de universidades que fazem a conciliação, fazem a atuação. Então, o recado que eu queria dizer hoje é que a lei existe para todos e deve ser cumprida, só depende da gente. O Hospital Regional de Guarapuava, no centro-oeste do estado, realizou o maior número de cirurgias em um único mês de toda a sua história. Ao longo de março, foram 508 procedimentos em diversas especialidades. O recorde anterior era em 354 em fevereiro deste ano. Para abril, já estão agendadas 484 cirurgias eletivas, com possibilidade de ampliação no decorrer do mês. A unidade atende os 20 municípios que integram a 5ª Regional de Saúde. O maior número de procedimentos foi cirurgia geral, com 211, seguido por ortopedia, 163, e urologia, 134. Além dessas especialidades, o hospital também é referenciado para atendimento de urgência. Em fevereiro deste ano, a unidade gerenciada pelo governo do estado inaugurou 50 novos leitos, o que permitiu aumentar a capacidade total para 112 leitos estrategicamente distribuídos, 72 destinados à clínica cirúrgica, 30 para a clínica geral e 10 leitos de UTI geral. Desde então, foram 862 cirurgias realizadas. O presidente argentino, Javier Milei, disse durante um evento que marcou os 42 anos da Guerra das Malvinas, que vai trabalhar para que as ilhas voltem ao controle da Argentina. Durante meu governo, comprometo a ter uma rota de ação clara para que as Malvinas possam retornar às mãos argentinas. Em nome do povo argentino, quero agradecer aos veteranos, aos seus familiares e a todos aqueles que usam uniforme pelo seu serviço, disse Milei. O presidente afirmou ainda que a melhor forma de homenagear aqueles que morreram no campo de batalha é reivindicando a soberania argentina sobre o território. A disputa pela soberania das ilhas desencadeou uma guerra entre o Reino Unido e a Argentina em 1982. As diferenças entre ambos os governos sobre esta questão continuam. A Fomento Paraná ocupa o primeiro lugar no ranking entre as agências de fomento de todo o país que utiliza o Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas, do SEBRAE, como garantia em operações de crédito. A instituição fica em 4º lugar geral entre todas as 23 instituições financeiras, bancos comerciais e cooperativas de crédito conveniadas ao FAMP. Segundo o SEBRAE Nacional, a parceria foi restabelecida em julho de 2020 e, desde então, a instituição já superou o volume de operações até mesmo de agências de fomento com parcerias mais antigas, como o fundo. De acordo com o analista do SEBRAE Nacional, Pedro Rodrigues, gestor da carteira FAMP, nesse período a Fomento Paraná firmou cerca de 4.330 contratos, tendo o FAMP como garantia na contratação de cerca de 34 milhões em operações de microcrédito até R$20 mil. Luiz Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, filho mais novo do presidente Lula, foi denunciado por sua companheira, uma médica de 29 anos, por agressão física e psicológica. O registro da ocorrência foi realizado na Delegacia da Mulher, em São Paulo.
Luiz Cláudio e a denunciante viviam uma união estável há 2 anos. As informações constam no boletim de ocorrência registrado junto à polícia. Durante o depoimento dado por telefone, a mulher relatou que desde o final de janeiro tem se desentendido com o companheiro e que em uma ocasião, Luiz Cláudio teria dado uma cotovelada na barriga dela. A médica também contou para a polícia que em diversas ocasiões sofreu abusos psicológicos com Luiz Cláudio, a ofendendo com xingamentos como vagabunda, gorda, feia e doente mental. Aos policiais, a mulher também contou que não havia registrado o boletim de ocorrência anteriormente, pois teria sido intimidada, uma vez que o autor das agressões é filho do presidente da República e teria se utilizado dessas condições para ameaçar, acabar com a alma dela, além de dizer que ninguém acreditaria em sua narrativa. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Uma das mais tradicionais empresas brasileiras da indústria de defesa está prestes a ser vendida para um grupo australiano. E o comando do Exército Brasileiro, na linha contrária de muitos críticos que levantam preocupações com o risco de desnacionalização, vê com bons olhos o negócio. Para os militares, a transferência do controle ajuda na continuidade de projetos estratégicos desenvolvidos em conjunto com o Exército e garante a entrega de encomendas multimilionárias feitas pelas forças terrestres, que estavam ameaçadas diante da situação pré-falimentar da companhia. Fundada em 1961 por um grupo de engenheiros do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, a Avibras tem sede em Jacareí, São Paulo, e foi uma das pioneiras no país na produção de equipamentos bélicos de ponta, como mísseis e lançadores de foguetes. Notícia do Jornal Paraná. Com a tinta secando no Palácio 29 de março, o prefeito Rafael Greca deve voltar com a passagem domingueira, criada quando o deputado federal Beto Rich estava na prefeitura de Curitiba, na primeira década desse século. A medida poderá dar combustível extra para o tucano turbinar a candidatura na eleição majoritária de 6 de outubro deste 2024. A volta está condicionada a um subsídio a ser dado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a concessionária do transporte coletivo. Para variar, Rafael Greca, com o cofre vazio, não consegue viabilizar o suporte sem a participação do governo do Paraná. Os investimentos diretos no país registraram ingresso líquido de 5 bilhões de dólares em fevereiro de 2024, ante os 7,2 bilhões de dólares de fevereiro de 2023, informou o Banco Central. O valor é o pior para o mês desde o ano de 2021, segundo a série histórica do Banco Central, quando os investimentos estratégicos totalizaram 8,7 bilhões de reais. No documento, Estatísticas do Setor Externo, a autoridade monetária aponta que o número de fevereiro foi derivado dos ingressos líquidos de 4,5 bilhões de dólares em participação no capital e de
477 milhões de dólares em operações intercompanhias. Segundo o texto, o acumulado em 12 meses totalizou 62 bilhões de dólares, equivalente a 2,80% do produto interno bruto em fevereiro de 2024. O número também representa queda em relação ao mesmo mês de 2023, quando o valor foi de 74,8 bilhões de dólares. Agora a alegria do povo, o futebol chegando com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Boa noite a todos. Raio Zuliano da Venezuela. Esse é o adversário do Atlético. Na estreia, o Atlético fez 4-1 fora de casa. Em casa, com o calor da torcida, deve vencer mais uma, Zé? Deve vencer com tranquilidade até. Você falou na torcida do Atlético. É realmente uma torcida extraordinária. Tive oportunidade em acompanhá-la nesta partida decisiva frente ao Maringá. Quase 38 mil pessoas no estádio, num embalo total. É difícil enfrentar o Atlético na Arena da Baixada. O time venezuelano, como esses times da Sul-Americana, são times limitados, são times fracos. Por isso mesmo o Atlético já é bicampeão nesta competição e tem todas as prerrogativas para chegar à condição de tricampeão. Acredito que o Atlético, como foi favorito, muito favorito lá no Paraguai, também hoje em casa vai como favorito, muito favorito, e deve fechar com mais uma vitória. Tô vendo aqui, já a bola rola na Arena da Baixada, então para o Raio Zuliano contra o Atlético Paranaense, já sai as escalações também, porque na Sul-Americana é 1h30 antes, então tá para sair as escalações. Zé, pra gente fechar, confirmado o Morelli no Curitiba, contrato assinado, e no Atlético o Zé Vitor, ambos do Maringá na dupla atletiva. O Zé Vitor está aí uma pequena complicação nestas últimas horas. Houve comentários que talvez ele não venha para o Atlético, vá para um outro clube, mas não acredito nisso. Ele deve mesmo vir para o rubro-negro, é muito bom jogador. Observei bastante nesta última partida contra o Atlético. Grandalhão, se movimenta bem, chuta a distância, chega à frente a todo momento, muito bom jogador. Como este Morelli também é jogador que certamente virá para ser titular no Coritiba. Muito bom jogador também este Morelli. Duas peças importantes do time do Jorge Castilhos que deixam o Maringá. Para fechar do Morelli, contrato até o final do ano com opção de renovação ou até compra, Zé. É uma experiência que vai ser feita com esse jogador, porque o Coritiba trouxe anteriormente jogadores do Maringá, o Vilar e o Marcos Vinícius, e eles aqui sentiram o peso da camisa, a responsabilidade de jogar num Coritiba, não é? E acabaram não se acertando e retornaram a Maringá. Então o Coritiba acertadamente faz um contrato experimental com este jogador Morelli. Está certa a direção do Coritiba nesta opção. Let's go. Bye bye, Mr. Johnny. Boa noite, Zé. Boa noite. Obrigado. Até outra. A notícia que nos faz bem. Beber chá verde pode melhorar a saúde do cérebro e ajudar a diminuir o risco de desenvolver demências e doenças cardíacas. Descobriram um cientista da Universidade de Leeds, de Newcastle. A explicação está em vários componentes que o chá verde pode trazer para a saúde humana. Esses componentes, eles quebram as placas potencialmente perigosas nos vasos sanguíneos e aumentam os níveis de acetilcolina. Eduardo Okello, um dos autores do estudo, publicado na National Library Medicine, informou que beber 3 xícaras de chá verde por dia, entre 200 ml e 250, pode ser suficiente para afetar positivamente o cérebro, retardando assim o declínio de distúrbios. Os estudos foram observados através do consumo de chá em pessoas com mais de 85 anos durante um período de 7 anos. O resultado? Um resultado extraordinário, pois apresentou declínio de cognição e um melhor desempenho ao longo do tempo. Portanto, algo extraordinário. Vamos tomar mais chá verde.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.